Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 62, com o tema Resistência ao Mal. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Alcide Júnior. É com você, meu amigo Alcides. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 62, chamado Resistência ao Mal. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. Inicialmente, vamos fazer a leitura da mensagem e, na sequência, faremos os esclarecimentos. E diz a mensagem do Emmanuel: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição ao mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disto, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios e perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem prurigos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca na determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então, essa é a mensagem do Emmanuel que nós vamos transcorrer agora nesse momento. Vamos discutir algumas questões dela, lembrando que esse esclarecimento do Emmanuel é sobre um trecho do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 5, versículo 39. Esse versículo, ele diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E a partir desse pequeno trecho, o Emmanuel vem discorrer para a gente, esclarecendo o pensamento de Jesus. O que na verdade ele estava trazendo para todos nós. Se pegarmos um pouco desse Evangelho de Mateus, a gente vai ver que ele começa ali dizendo o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Quando Jesus estabelece para a gente este equilíbrio entre o sim e o não, se é sim, dentro das convicções morais, dentro dos conceitos evangélicos, do que deve reger a terra.
nós vamos dizer sim. Mas também, se isso estiver em desacordo com tudo isso que falamos agora há pouco, nós deveremos dizer não. E o que o Jesus vem dizer para a gente é que quando a gente foge dessa regra, desse equilíbrio, a gente já está ali, como ele coloca, né, numa procedência maligna. Então eu preciso ser fiel, leal aos preceitos do Cristo na minha vida constantemente. Nem mais e nem menos. Não posso dizer sim para agradar, não posso dizer não para aliviar a dor do outro. Então, a gente precisa estar nesse equilíbrio. E na sequência, ele vem dizer para a gente: ouviste dizer que foi dito olho por olho, dente por dente. Que é exatamente aquela lei do Código de Hammurabi, lá da época da Babilônia. Porque ali era imperioso, ali era correto. Se alguém me fizesse o mal, eu deveria retribuir com mal a ele também. Só que a de Jesus é a lei de amor. Foi a lei que ele veio trazer para a gente, para que a gente pudesse entender melhor o crescimento espiritual. Com Jesus, a gente inaugura a era da ascensão espiritual, da melhora, da nossa formação moral. Então, a gente sai desse código de Hammurabi ali e começa a entender a lei de Jesus, que é a lei de amor. Se é a lei de amor, eu preciso exercitar esse amor em todas as esferas das nossas relações, em todos os níveis dessa relação. Se é uma relação prazerosa, amor com ela já é naturalmente desenvolvido. Mas se é uma relação ali cheia de indiferença, de contenda, eu preciso despejar ali em cima o meu conteúdo de amor, para a gente poder dissolver tudo isso. Por isso que Jesus faz esse destaque. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Quando ele traz o eu, porém, vos digo, ele está ali fazendo uma nova lição, lembrando do que eles conheciam, do que era a prática daquela vivência, mas ele trazia um ensinamento novo. Vejam que ele não está literalmente ou diretamente ali condenando. O que ele está dizendo é, olha, eu penso dessa forma. E se nós somos seguidores do Cristo, nós vamos atender esse apelo dele. E aí o Emmanuel vem contar para a gente, né? Quando ele diz que os expoentes da fé costumavam interpretar isso de uma forma errada. Porque talvez para aqueles que não entenderam a mensagem do Cristo, ou que ainda repousam suas atitudes, ainda que inconscientemente, no código de Hammurabi, porque nós algumas vezes ainda estamos revidando o mal que nos fazem, a agressão que nos fazem, porque isso mexe com algo que é muito importante ainda em todos nós, que é o orgulho. Então, se alguém me fere nesse orgulho, eu preciso retribuir. E nós não conseguimos compreender que o orgulho, por si só, já é uma ferida que nos ataca e que nos deteriora, né, moralmente. Então, esse entendimento dos homens dá a ideia de que Jesus estava nos ensinando a ser covarde, que nós devemos correr. Porque é isso que nós pensamos quando somos agredidos. Se eu não revidar, eu vou ser classificado como um homem covarde. E Jesus disse que não. Resistir ao mal está muito longe de uma classificação de covardia. Resistir ao mal é entender que o outro ainda não está em condições de avaliar suas próprias ações, mas que se eu já consigo compreender isso com muita clareza, eu apenas evito partir para esse embate. Então, aqueles que interpretaram de forma equivocada as palavras de Jesus ainda se prendem na covardia, porque isso acaba prejudicando a imagem deles. E nós precisamos ser mansos, que era o que Jesus pedia. Ser manso não é ser covarde. Ser manso é, inclusive, estar num estado de superioridade, porque nós conseguimos compreender que aquele outro, na agressão, ainda está naqueles primórdios dos tempos. E nós já conseguimos passar disso. E não nos equiparamos mais a esse padrão. O Emmanuel disse que Jesus não determinava que nós nos entregássemos ali às correntes destruidoras.
de forma que eu não preciso me entregar ao mal, que são correntes destruidoras, né? Mas o Evangelho já vem destacar para a gente os mansos. E os mansos são aqueles que não revidam. Os mansos são aqueles que conseguem compreender, ainda que com alguma dificuldade, eles toleram, eles calam. E esse perfil é o perfil que Jesus disse: herdarão a terra, porque ela faz parte do conjunto das bem-aventuranças. Então, se eu consigo suportar tudo isso com mansuetude, eu sou aquele eleito para o reino celeste. Está muito longe da gente estar herdando um reino ainda todo voltado com a agressão. As civilizações antigas adotavam esse perfil e elas se achavam no poder, porque tinham seus deuses, tinha a sua hierarquia, tinha a sua liderança, e elas achavam que que iriam perdurar durante muito tempo. E nós sabemos que todas essas civilizações sucumbiram. Não existe mais nenhuma delas. Onde estavam todo aquele poder, onde estavam todos aqueles deuses? Deixaram de existir. Porque os mansos, os que compreendem a agressão do outro, é que têm melhor entendimento dos caminhos que nos levam aos céus, né? Então ele aconselhava que não era para que a gente retribuísse violência com violência. Aquele código já havia passado lá da época de Lameque, quando ele chega na sua casa e conta às suas esposas, ele havia sido agredido por um, que o outro ofendeu ele e que ele foi lá e deu cabo, digamos assim, a todos eles. E ele repete com muita autoridade: olha, se Deus disse que aquele que se vingasse de Caim seria vingado 7 vezes, aí ele diz Lameque, né? Institui 70 vezes 7 aquele que vier lhes atacar. Então Jesus vem trazer para a gente um procedimento diferente, completamente diferente do que nós estamos acostumados, que é esse padrão do amor, esse padrão de não revidar. Não adianta a gente estar revidando. Nós estamos na Terra num estágio educativo. E se nós na Terra estamos passando pelo processo de um estágio educativo, nós precisamos nos educar, nós precisamos melhorar a nossa conduta e não deixá-la no mesmo nível, no mesmo estágio. Por isso, tão grande foi a preocupação de Jesus e veio ter conosco para que a gente pudesse compreender tudo isso. Então, enfrentar a crueldade com armas, né, é perpetuar o ódio. Se Jesus é a lei de amor, eu não posso mais entender que eu devo manifestar o meu ódio ao conjunto da sociedade, né? Esse código não existe mais. E ele diz para a gente que o bem é o único dissolvente do mal. Então, se eu quero destruir o mal, eu não posso usar o mesmo mal, a mesma medida. Eu preciso usar um outro instrumento, nem chamo isso de arma, mas é o bem. Porque ele vem afirmar para a gente, Jesus já havia dito isso, e diz em todo o seu evangelho, que é o bem que salva. Não é o mal que vai me salvar daquela contenda, o mal que eu revido, mas o bem que eu exerço nesses quadros, porque inclusive é uma prova para todos nós, né? Então a atitude requisitada ali pelo crime não pode ser a indiferença, né? E sim a do bem ativo, como Emmanuel fala para a gente, enérgico, renovador, vigilante, que são características positivas do homem, que são características que fazem com que o homem se situe acima daquele mal. Porque tudo isso como sendo o bem, isso a gente vai acabar dissolvendo todo o mal, né? Então, guerras, revoluções, assassínios, perseguições, que o homem alimentou durante muito tempo, não cabe mais no mundo novo, não cabe dentro da boa nova. Porque Jesus veio iniciar esse tempo da regeneração, porque ele trouxe para a gente todo o código, um novo código, que é esse evangelho rico de ensinamentos que ele nos deixou. Porque se ele disse para a gente que não chegará ao Pai quem não nascer de novo, e não chegará ao Pai quem não se submeter a Ele, é porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então não podemos esquecer disso e nem procurar provocar a separação e a discórdia, como nos conta o Emmanuel.
Não, eu tenho que fazer com que as pessoas se juntem dentro da bandeira da paz, dentro da bandeira do amor. Então, esses revide, na verdade, vão atiçar ainda as emoções de forma desequilibrada. E nós não podemos incorrer nesse quadro. O Emmanuel chama isso de miopia espiritual. Por que miopia espiritual? Porque já há alguma coisa para a gente enxergar e nós não enxergamos, que é o Evangelho Belo de Jesus, que nos ensina, que vem nos orientar a nos livrarmos de tudo isso. Então, meus irmãos, essas foram as informações que nós gostaríamos de trazer para você, a nossa contribuição para o divulgar.net. Um grande abraço em todos vocês e muito obrigado. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Alcides pelas reflexões do capítulo 62, que traz o título Resistência ao Mal. Jesus disse: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Essa passagem que Mateus nos traz, que nós não devemos resistir ao mal. Nós devemos ter cuidado com a interpretação, né? E as pessoas, às vezes, de má fé, né, interpretam essa passagem falsamente, né, com relação a resistir ao mal. Resistir ao mal não é se entregar ao mal. Jesus, determina que nós, os aprendizes da vida, não ficamos inertes. Não ficamos inertes. Ele nos aconselha a não retribuir o mal com o mal. Nós sabemos que o mal existe, que está aí, né? Nós não devemos nos entregar ao mal, não devemos resistir ao mal. Devemos encarar o mal como algo que precisa ser combatido com o bem. Quando ele diz: se alguém vos bate a face direita, dê a esquerda. Então, combater o mal é com o bem, a outra face. Portanto, ele não está nos dizendo para a gente não resistir. Vamos resistir, mas com o bem. Violência gera violência e nós não seremos adepto, ou não somos adepto dessa ação de gerar violência. Agradecemos mais uma vez o nosso irmão Alcides e pedimos a Jesus que continue derramando bênçãos, paz, esperança, fé sobre todos os nossos ouvintes. Não esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube, divulgar a doutrina espírita, e conheça todos os nossos conteúdos. Paz no coração de todos.